Gente, a Justiça Federal suspendeu os benefícios e direitos vitalícios do ex-presidente Jair Bolsonaro após a prisão. Vamos entender essa decisão com a Janaína Camelo, porque a Justiça Federal ela foi provocada por meio de uma ação. E a Janaína Camelo agora vai trazer os detalhes para a gente. Conta aí, Jana. Pois é, Evandro, é uma decisão liminar de um juiz de Minas Gerais, ele entendendo ali que Jair Bolsonaro não tem razão dele manter ali os benefícios que são garantidos por lei, né, a ex-presidentes da República, que são 8 servidores ao todo, sempre nomeados pelo ex-presidente da República, que ali conta, por exemplo, entre esses 8, 4 seguranças, geralmente é do Gabinete de Segurança Institucional, 2 outros assessores e 2 motoristas e também 2 carros oficiais. Ele disse que não tem razão para que ele, por estar preso, não tem razão dele estar mantendo esses benefícios, e ele tomou essa decisão atendendo a um pedido de um vereador de Belo Horizonte, o Pedro Rousseff. Ele é do PT, ele é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, nessa ação ali, quando foi apresentada à Justiça Federal de Minas Gerais, nessa ação, o vereador, que é sobrinho de Dilma Rousseff, ele diz o seguinte, ele detalha os gastos que foram feitos até o momento não, ele diz são 6 primeiros meses do ano que foram gastos com essa estrutura ali de pessoal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, R$520 mil, um pouco mais que R$520 mil, além de outros gastos como combustível, passagens aéreas, enfim. Nessa decisão ele escreve o seguinte, que a integridade física e moral do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser exercida por meio dos órgãos responsáveis pela execução penal. E não, nas palavras ali, como escreve o juiz, e não por meio de escoltas paralelas, armadas, autônomas, vinculadas ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Como é uma liminar, ela é urgente, então ele pede 48 horas para que essa decisão seja cumprida. Mas ainda cabe recurso, tá? E aí o recurso, a defesa do ex-presidente não diz ainda se vai apresentar recurso. No caso, esse caso não ficaria com a defesa que está trabalhando aqui no STF, no caso do processo da ação penal da trama golpista. Seria outros advogados do ex-presidente, porque aí o recurso ele caberia à própria Justiça Federal de Minas Gerais. Jana, eu queria falar também de Augusto Heleno, porque há aquela informação da defesa sobre um problema de saúde relacionado ao Alzheimer. E aí houve um pedido do ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal fizesse uma perícia médica para atestar se o general Heleno de fato tem, né, o mal de Alzheimer. Essa perícia, ela já tem data para acontecer, Jana? Tem sim, sexta-feira agora, foi o que foi informado pela própria Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes. Diz que essa perícia vai acontecer ali com a participação de 3 peritos ao todo, porque o ministro, só relembrando, ele tinha dado um prazo até de 15 dias para a Polícia Federal apresentar ali esse relatório com essa perícia médica, diante de informações contraditórias que foram apresentadas ao STF com relação à doença, né, que Augusto Heleno diz ter, a doença de mal de Alzheimer, porque ele chegou a dizer ali no exame de corpo de delito que sofria de mal de Alzheimer desde 2018, então por isso o ministro ele pediu que fosse feita essa perícia, porque logo depois a defesa de Augusto Heleno chegou a alegar que tinha apenas exames de 2024, confirmando que o diagnóstico foi confirmado apenas nesse ano, que nunca alegou tecnicamente que Augusto Heleno tinha essa doença desde 2018, porque nisso tudo acabou criando a polêmica ali. Será que ele, quando era ministro de Estado, estava sofrendo de mal de Alzheimer? Então, por isso que o ministro pediu essa perícia técnica diante de informações contraditórias, foi o que ele alegou na época. E isso tudo é porque a defesa de Augusto Heleno pede a prisão domiciliar dele, né? Por conta da idade avançada e por conta ali de sofrer de doenças graves como a doença de mal de Alzheimer. Então, hoje a Polícia Federal avisou ao ministro que essa perícia, esse exame, todos os exames, né, deverão ser feitos na próxima sexta-feira agora, depois de amanhã. Obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Eu quero trazer aqui para o debate essa decisão da Justiça Federal que suspende, então, os benefícios que são concedidos a qualquer pessoa que passou pelo cargo de presidente da República. Isso foi definido lá atrás pelo próprio presidente Lula, se não me engano, em 2008 ou 2009, acho que 2008, quando ele prevê que o ocupante do cargo de presidência da República tenha para o resto da vida, além da remuneração,
assessores, no mínimo 2 assessores, 4 assessores, perdão, 2 motoristas, o transporte, o pagamento de viagens, de deslocamento. Então, são benefícios vitalícios. A questão é que, como o ex-presidente da República está preso neste momento, na visão do juiz que concedeu essa liminar, não haveria por que você manter uma estrutura que custa para um ex-presidente da República que está preso, que não vai ter acesso a essa estrutura. Ainda houve um levantamento que mostra que até novembro deste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve gastos aí que chegam a quase R$1 milhão com a manutenção do seu dia a dia e de toda essa equipe que fica à disposição dele por direito. Agora, eu quero saber de vocês se vocês acham que a Justiça Federal acerta ou não ao retirar esses benefícios, enquanto Jair Bolsonaro segue preso ali na sede da Polícia Federal em Brasília. Fala, seu Zé. Pois é, veja bem, quando a coisa é certinha, isso aí é primeira instância ainda, né? Justiça Federal, é a vara correta. Depois dessa decisão haverá um momento de se recorrer, né, a outras instâncias, e o processo natural é este, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ele não tem mais, o ex-presidente Bolsonaro, um foro privilegiado para ir direto ao Supremo. Mas veja bem, esse debate foi muito forte logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma, do Collor também da mesma forma. E a decisão da Justiça foi de que mesmo ex-presidente da República e impeachmentada, ela e o Collor, né, têm o direito, e os dois mantiveram o direito à segurança, à secretária, essas vantagens que a Janaína falou muito bem, né? Na época, o PL, né, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi contra a manutenção dos direitos, das vantagens, né, de ex-presidente para Dilma. O Constituinte, quando elaborou lá, entendeu que nós, com a abertura democrática, teríamos presidentes da República ilustres, né, que seriam guardiões das memórias da presidência da República, pessoas ilibadas e tal. Foi esse o intuito. E também não sabia que iríamos ter tantos ex-presidentes da República. Isso está ficando caro. Mas, enfim, é a história. Realidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro preso ou na residência ou na cadeia não precisa de segurança, não precisa de assessor. E é um gasto desnecessário, porque alguns vão estar contratados, né, e não trabalhando, porque não tem o que fazer. É uma situação muito inusitada. Olha, complicado fazer lei nesse país. Olha assim, o deputado Miro Teixeira, ex-deputado do Rio de Janeiro, num debate assim, ele me disse: olha, Zé Maria, a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário. Isso é muito bom. Vai lá, Bruno Musa, qual que é a tua análise sobre esses benefícios que agora, por essa decisão, deixam de ser concedidos a Jair Bolsonaro, embora haja possibilidade de recurso ainda? Veja, são 2 pontos aqui. Eu sempre me posiciono contra benefícios e privilégios dados por um suposto ex-cargo. Isso não tem a ver aqui com ex-Bolsonaro. Se a Constituição atual permite isso, como eu sempre falo, não tem por que tirar. E aí pareceria muito mais um caso político, um caso pessoal, do que efetivamente uma mudança de estrutura de pensamentos como um todo. Falando filosoficamente no tema, estruturalmente, eu não sou a favor desses privilégios. Mas ele é ex-presidente. Ele já surfará, ele ou qualquer outro ex-presidente, já surfará uma nova onda de suas palestras serão mais valorizadas, se abrir uma empresa de consultoria, já terá uma fila de clientes, obviamente. Então, há benefícios pelo cargo que você carrega ad eterno se você foi um bom presidente, né? Então, eu sou contra a socialização desse tipo de, entre aspas, prejuízo ou benefícios pelo erário público, pelo pagador de imposto, com gastos altíssimos pelo cargo que você carregou. Eu gostei muito desse tema que o Zé Maria trouxe aqui de 2 artigos na Constituição. Para mim, a Constituição ela deveria ser a mais simples e objetiva possível, onde ela simplesmente mantivesse, e foi interessante porque é algo dito por Mises, um economista que eu admiro muito. Tem um livro que eu recomendo, chama Ação Humana, e quem postou a respeito disso essa semana
foi o Zema, o pré-candidato à presidência, falando que a Constituição ela deveria ser única e exclusivamente uma carta redigida ou uma Constituição, de fato, onde ela colocaria os limites do próprio Estado sobre a população, garantindo o direito à propriedade e garantindo que o Estado deva ser ali o único para manter a Constituição sendo representada e, portanto, sendo seguida fielmente. Nada mais do que isso. Então, eu concordo com esses dois artigos. Na verdade, se a gente defende aqui, quem defende que o Brasil precisa de mais regras, eu discordo disso. A Constituição brasileira é uma das maiores do mundo e o país parece um país sem leis por completo. Então, todos esses benefícios, lembrem, são pagos por pagadores de impostos. E, obviamente, isso traz um custo muito alto e, além disso, traz uma mentalidade onde você pode perdurar num cargo ad eterno, como se você não tivesse outros benefícios, já por ter chegado no cargo mais alto ali dentro da instituição pública. Agora 5h33. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piper. Bolsonaro solto, ele deveria usufruir dos mesmos benefícios que são atribuídos, por exemplo, a Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Temer, etc. E aí, se for para mudar, que se mude, então, os benefícios que serão concedidos para os próximos presidentes. Não vai tirar de quem já, de alguma forma, se adaptou a isso aí, né? Agora, veja, a gente está falando de direitos adquiridos. Agora, veja, realmente, você manter os benefícios para quem está preso aí é algo exótico demais. Eu acho que isso poderia ser momentaneamente suspenso até o momento em que o presidente Bolsonaro recuperar a sua liberdade. Cumpriu a pena, vai voltar para casa, bom, então aí os benefícios retornam, mas nesse momento eu não vejo sentido.